12 celebridades negras que nasceram homens em segredo. Elas nasceram homens, mas se tornaram as mulheres que Hollywood não podia ignorar. Na década de 1960, uma cantora de soul cativou o público com sua voz, seu estilo e seu mistério. Ela usava maquiagem, salto alto e se recusava a se explicar, numa época em que isso poderia acabar com uma carreira. Enquanto o mundo especulava, ela permaneceu em silêncio e continuou cantando. Décadas depois, a verdade finalmente veio à tona. Você consegue adivinhar qual lenda do soul viveu secretamente como mulher enquanto liderava as paradas? Curta se você se lembra da música dela e deixe seu palpite nos comentários. Tess Madison. Tess Madison é uma das poucas mulheres transgênero negras da história a alcançar fama mainstream com seu próprio nome, em seus próprios termos, sem pedir desculpas. Nascida em 1977 e designada como homem ao nascer. Ela sabia desde cedo que o rótulo não refletia quem ela era. Crescendo em um lar negro religioso e conservador em Miami, Flórida, ela enfrentou rejeição quase imediatamente. Com apenas 16 anos, ela foi forçada a sair de casa por expressar sua identidade, sozinha e sem teto. Ela teve que lidar com a sobrevivência em um mundo raramente gentil com mulheres trans, especialmente as negras. Sem apoio, Madison ingressou na indústria do entretenimento adulto, tornando-se uma das primeiras artistas abertamente trans a conquistar seguidores online. Foi uma escolha controversa, mas também estratégica. Como ela conseguiu o dinheiro para iniciar sua transição aos 20 e poucos anos, passando por terapia de reposição hormonal e, mais tarde, por uma cirurgia de afirmação de gênero. Sua decisão de ser transparente sobre seu passado e seu corpo se tornaria sua ferramenta mais poderosa. Em 2013, ela viralizou no Vine por seu humor cru e carisma sem filtros. Esse momento a lançou aos holofotes do mainstream. Ela se tornou a primeira mulher trans negra a ser atração principal e produtora executiva de seu próprio reality show, The Tess Madison Experience, que estreou na WeTV em 2021. Desde então, ela participou de filmes como Zola, de 2020, e Bros, de 2022. E até teve uma participação especial no álbum vencedor do Grammy de Beyoncé, Renaissance, na faixa Cozy. Além da fama, Madison é uma defensora ferrenha dos direitos LGBTQ+, da justiça racial e da positividade corporal. Ela nunca se casou e não tem filhos e, embora fale abertamente sobre gênero, evita rotular sua sexualidade. Você sabia que Tess Madison fez história na televisão como uma mulher trans negra antes mesmo de aparecer em uma grande emissora? Curta se você sabia e comente se isso for novidade para você. Isis King fez história na televisão em 2008 como a primeira mulher abertamente transgênero a competir em um grande reality show, tornando-se uma estrela revelação no 11º ciclo do America's Next Top Model. Mas muito antes das câmeras, do glamour e das sessões de fotos, ela era uma criança lutando em silêncio. Designada como homem ao nascer e criada no condado de Prince George, Maryland, Isis sempre se sentiu diferente. Na adolescência, ela se identificou inicialmente como gay, mas esse rótulo nunca refletiu completamente sua verdade. No fundo, ela sabia que não era um menino que gostava de meninos. Ela era uma menina no corpo errado. Após ser rejeitada pela família durante sua transição, Isis encontrou refúgio no Alley Forney Center, um abrigo LGBTQ+, na cidade de Nova York. Ela começou a terapia hormonal em 2007 e passou por uma cirurgia de confirmação de gênero em 2009, um procedimento parcialmente financiado pelo Tyra Banks Show. Sua jornada, documentada publicamente, marcou uma das primeiras vezes em que a grande televisão americana destacou a transição médica de uma mulher trans negra com dignidade e compaixão. Profissionalmente, Isis rompeu barreiras na moda e na televisão. Além de sua aparição inovadora no Top Model, ela retornou em 2011 para o ciclo All Stars. Mais tarde, ela atuou em séries de sucesso como Olhos que Condenam, Com Amor e Sem Vergonha. Suas atuações foram elogiadas por trazer empatia e visibilidade a personagens trans, evitando estereótipos. Isis se identifica como assexual e compartilhou que relacionamentos românticos nunca foram centrais em sua vida. Ela prefere se concentrar em crescimento pessoal e advocacy. Hoje, ela também é palestrante motivacional e uma voz para jovens LGBTQ+, em situação de rua, algo que ela mesma vivenciou, de nascer homem a se tornar um rosto de inclusão na cultura pop americana.
a jornada de Isis King é de perseverança, transformação e liderança silenciosa. Janet Mock é uma das vozes transgênero mais influentes da mídia moderna, mas sua jornada começou em silêncio. Designada como homem ao nascer e chamada Charles, Janet nasceu em Honolulu, Hawaii, em 1983, aos 4 anos. Ela já sabia que o gênero que lhe fora atribuído não correspondia a quem ela era. Crescendo em uma família multirracial da classe trabalhadora, ela passou grande parte da juventude lidando com instabilidade, abuso sexual e confusão sobre sua identidade. Janet iniciou sua transição de gênero ainda no ensino médio, iniciando discretamente a terapia hormonal antes dos 18 anos. Para bancar sua transição médica, trabalhou como profissional do sexo, experiência que mais tarde revelou em seu inovador livro de memórias de 2014, Redefinindo a Realidade. Aos 18 anos, ela viajou para a Tailândia para uma cirurgia de confirmação de gênero, um marco profundamente pessoal que ela buscou inteiramente por conta própria. Apesar dessas dificuldades, Janet prosperou academicamente, obtendo um mestrado em jornalismo pela Universidade de Nova York. Inicialmente, trabalhou como editora na revista People, antes de tornar pública sua história na revista Marie Claire em 2011, tornando-se uma das primeiras mulheres trans negras a falar abertamente sobre seu passado na grande mídia. Em 2018, ela fez história na televisão como roteirista, diretora e produtora de Pose, do canal FX, tornando-se a primeira mulher trans negra a escrever e dirigir um episódio de televisão. Seu trabalho ajudou a remodelar a compreensão de Hollywood sobre narrativas queer e trans, centralizando mulheres trans negras como personagens complexas e plenamente realizadas. Janet se casou com o fotógrafo Aaron Treadwell em 2015, mas se divorciou em 2019. Mais tarde, ela namorou o ator Angel Bismarck Curiel. Não tem filhos e continua focada em contar histórias, ativismo e construção de espaços inclusivos para a comunidade LGBTQ+. Seu segundo livro de memórias, Surpassing Certainty, foi lançado em 2017 e aclamado pela crítica. De nascer homem a se tornar uma das 100 pessoas mais influentes da revista Time, a história de Janet Mock é um farol de autodefinição, verdade e poder criativo. Erin Rose Phillip não está apenas quebrando barreiras, ela está redesenhando a própria passarela, nascida em Antigua em 2001 e designada do sexo masculino ao nascer. Erin se mudou com a família para o Bronx aos 3 anos de idade. Diagnosticada com paralisia cerebral ainda bebê, ela viveu a infância em uma cadeira de rodas, ao mesmo tempo em que lutava com uma verdade mais profunda. Sua identidade de gênero não condizia com a forma como os outros a viam. Aos 14 anos, Erin se assumiu como gênero fluido e mais tarde, se identificou plenamente como uma mulher transgênero. Ela iniciou sua transição social na adolescência, mudando seu nome e pronomes, e mais tarde iniciou terapia hormonal sob supervisão médica. Embora tenha optado por não revelar publicamente se passou por alguma cirurgia, Erin tem sido sincera sobre o que realmente importa, sentir-se completa consigo mesma. Profissionalmente, Erin fez história em 2018, quando se tornou a primeira modelo negra transgênero e com deficiência física a assinar com uma grande agência, a Elite Model Management. Sua carreira de modelo decolou. Ela fechou desfiles para Willie Norris, desfilou para a Moschino na Semana de Moda de Nova York e apareceu em campanhas para marcas como Marc Jacobs, Dove e Nike. Em 2023, ela estampou a capa da Vogue britânica, consolidando seu lugar como um ícone global da moda. Mas a influência de Erin vai além da beleza. Ela é uma defensora ferrenha dos direitos das pessoas com deficiência, da representação LGBTQIA+, e da interseccionalidade. Com apenas 12 anos, ela deu uma palestra na sede do Tumblr. Aos 17 anos, ela publicou seu livro de memórias, This Kid Can Fly, detalhando sua ascensão de esquecida a imparável. Ela também apareceu em videoclipes, principalmente em Mother's Daughter, de Miley Cyrus, visualizado mais de 100 milhões de vezes no YouTube. Erin se identifica como queer e não é publicamente conhecido por estar em um relacionamento. Seu foco continua sendo sua carreira, ativismo e empoderamento de jovens marginalizados. Yasmine Finney representa uma nova geração de visibilidade trans.
Usada, talentosa e sem medo de se expressar. Nascida em Manchester, Inglaterra, em 2003 e designada do sexo masculino ao nascer, Yasmin cresceu sentindo que estava desempenhando o papel errado em sua própria vida. Desde cedo, ela sabia que o mundo via um menino, mas, em seu coração, ela era uma menina esperando para ser vista. Ao se assumir transgênero no início da adolescência, Yasmin iniciou sua transição social ainda no ensino médio. Apesar de enfrentar bullying e um relacionamento difícil com a família, especialmente com a mãe, ela se aprofundou na criatividade e encontrou um espaço seguro online, no TikTok. Começou a postar vídeos sobre sua experiência como adolescente negra trans, rapidamente conquistando milhões de visualizações por seu humor, honestidade e confiança marcante. O sucesso online de Yasmin levou a audições, e ela logo conseguiu seu papel de destaque como Elle Argent na série de sucesso da Netflix, Heartstopper, de 2022. Uma série que apresentou um dos retratos mais afirmativos de uma adolescente trans já vistos na TV convencional. Sua atuação foi amplamente elogiada, rendendo-lhe uma indicação ao Emmy Infantil e de Família em 2023. Essa escolha não foi apenas um triunfo pessoal, mas também marcou um poderoso momento de inclusão para uma das séries de ficção científica mais longas da história. Fora das telas, Yasmin falou sobre ter sido banida de certos aplicativos de namoro devido ao seu perfil público e identidade trans. Ela se identifica como mulher trans e fala abertamente sobre os desafios de namorar como uma jovem celebridade. Mesmo assim, ela continua focada em sua arte e em sua mensagem. Autenticidade em vez de aceitação. India Moore. India Moore é a prova de que a identidade não limita o sucesso, ela o alimenta. Nascido em 1995 no Bronx, Nova York, e designado do sexo masculino ao nascer, India cresceu lidando com as complexidades de raça, gênero e sobrevivência em uma das cidades mais difíceis dos Estados Unidos. Desde a infância, eles sabiam que algo não se encaixava. Aos 14 anos, devido à transfobia e à rejeição constantes em casa, eles ingressaram no sistema de acolhimento familiar de Nova York e viveram em todos os 5 distritos antes de, eventualmente, abandonarem o ensino médio. Mais tarde, elas obtiveram um diploma de ensino médio, GED, mas a educação formal nunca foi o lugar onde suas vozes prosperariam. Identificando-se como transgênero e não binário, India usa os pronomes eles, elas e ela, e tem falado publicamente sobre a fluidez de sua identidade. Elas começaram a transição na adolescência, afirmando seu gênero não apenas física, mas também socialmente, exigindo ser vistas em seus próprios termos em um mundo que frequentemente insiste no contrário. India começou a modelar aos 15 anos e rapidamente chamou a atenção de grandes grifes, trabalhando com marcas como Dior e Gucci em 2017. Elas conseguiram seu papel de destaque em Saturday Church, mas foi Pose, do canal FX, que as tornou conhecidas. Interpretando Angel Evangelista, uma profissional do sexo com sonhos de estrelato e amor. India entregou uma performance crua, complexa e transformadora. Pose apresentou o maior elenco de atores transgêneros em papéis regulares na TV e ajudou a redefinir a narrativa queer em Hollywood. Além das telas, India se tornou a primeira pessoa transgênero a aparecer na capa da Elle USA em 2019. Eles usaram essa visibilidade para defender a libertação trans, a reforma policial e a responsabilização da mídia. A India também fundou a Beetlefruit Media, uma produtora focada em centralizar vozes marginalizadas. Em março de 2025, a India anunciou seu noivado com o artista Elias Octivo, compartilhando a notícia com alegria e vulnerabilidade nas redes sociais. Eles se identificam como poliamorosos e acreditam que o amor nunca deve ser limitado pelas regras tradicionais. Laverne Cox é uma pioneira em todos os sentidos da palavra. Nascida em 1972 em Mobile, Alabama, e designada como homem ao nascer, foi criada por uma mãe solteira e avó em uma comunidade sulista profundamente religiosa. Desde jovem, Laverne expressou feminilidade, mas em vez de aceitação, recebeu disciplina severa e ridículo. Aos 11 anos, após anos sofrendo bullying e ouvindo que algo estava errado com ela, ela tentou suicídio. Não seria a última vez que faria o teste, mas seria o início de sua transformação. Mais tarde, mudou-se para Nova York, onde estudou dança e atuação no Marymount Manhattan College.
Durante esse período, ela iniciou sua transição de gênero, lenta, deliberada e completamente em seus próprios termos. Em 1998, aos 26 anos, iniciou terapia hormonal e, posteriormente, passou por uma cirurgia de afirmação de gênero. O processo foi pessoal, doloroso e, em última análise, transformador. A descoberta de Laverne veio em 2013, quando ela estrelou como Sophia Bursett na série de sucesso da Netflix Orange is the New Black. Seu papel, uma mulher transgênero negra que transita entre a maternidade e a prisão, foi o primeiro do gênero na televisão. Essa atuação lhe rendeu uma indicação ao Emmy, tornando-a a primeira pessoa abertamente transgênero indicada em uma categoria de atuação. Desde então, Laverne apareceu em grandes filmes como Promising Young Woman, Disclosure e Can You Keep a Secret, além de produzir e apresentar documentários premiados. Em 2015, ela ganhou um Emmy como produtora executiva de Laverne Cox apresenta The T-Word. Laverne se identifica como uma mulher transgênero e é orgulhosamente solteira, tendo terminado um relacionamento de 4 anos em 2024. Ela declarou que não tem interesse em ter filhos, optando por se concentrar em cura, arte e ativismo. Em 2020, foi alvo de um ataque transfóbico em Los Angeles. Um lembrete dos riscos que a visibilidade traz, mas ela se recusa a recuar. Amaya Scott. Amaya Scott é um ícone que se fez sozinho e desafiou as expectativas da indústria e da sociedade para se tornar uma das primeiras mulheres transgênero negras a prosperar no entretenimento popular. Nascida em 1988 em Nova Orleans e designada do sexo masculino ao nascer, Amaya começou a expressar sua identidade de gênero cedo. Aos 17 anos, ela iniciou sua transição, um ato de desafio e coragem no sul conservador, onde a visibilidade muitas vezes tem um custo, sofrendo bullying na escola e incompreendida por grande parte do mundo ao seu redor. Amaya recorreu à vida em bailes de salão e às plataformas online como espaços de autoexpressão e empoderamento. Ela se tornou conhecida por sua beleza impecável, confiança e recusa em ser apagada. Sua ascensão à fama na internet foi orgânica. Muito antes do TikTok ou do Instagram Reels, Amaya construiu seu nome por meio de sua presença, estilo e voz. Em 2015, ela virou manchete como a primeira mulher abertamente transgênero a participar do Real Housewives of Atlanta. Embora sua participação no programa tenha sido breve, ela saiu após uma temporada, alegando preocupações com a forma como sua identidade estava sendo retratada. Sua aparição marcou uma mudança cultural. Ela mostrou a milhões de pessoas que mulheres trans não precisavam ser o centro das atenções. Elas podiam ser o centro das atenções. Seu sucesso mais notável veio com a série Fox Drama Star, de 2016 a 2019, onde interpretou Cotton Brown, uma mulher trans que lida com família, ambição e identidade. O papel foi escrito especialmente para ela por Lee Daniels, tornando-a uma das primeiras atrizes trans negras a atuar em uma série de televisão. Sua interpretação recebeu muitos elogios por sua honestidade e profundidade emocional. Amaya também foi modelo para grandes marcas e desfilou na Semana de Moda de Nova York. Embora mantenha sua vida pessoal reservada, ela já insinuou relacionamentos ao longo dos anos, mas continua solteira e sem filhos. A jornada de Dominique Jackson do abandono ao estrelato é nada menos que lendária. Nascida em 1976 em Tobago e designada do sexo masculino ao nascer, Dominique teve uma infância marcada por traumas, abuso sexual e rejeição. Sentindo-se presa em um corpo e em uma sociedade que não reconheciam sua verdade, Dominique fugiu de casa ainda adolescente. Com apenas 15 anos, emigrou sozinha para os Estados Unidos em busca de uma vida onde pudesse existir livremente como ela mesma. Sem apoio familiar e sem status legal, Dominique passou anos vivendo em situação de rua e trabalhando como prostituta para sobreviver. Começou sua transição social na adolescência e médica no início da vida adulta. Foi na cena underground de bailes de Nova York que encontrou refúgio e renascimento. Por meio dessa vibrante subcultura queer, conhecida por sua pompa, resiliência e famílias escolhidas com garra, Dominique se tornou uma figura essencial nas passarelas. Mas seu maior sucesso veio em 2018, quando foi escalada para interpretar Electra Abundance no drama Pose, de Ryan Murphy, no canal FX, um papel que refletia seu próprio passado, como Electra.
a imponente e às vezes implacável dona de casa. Dominique teve uma atuação comovente e icônica. Fora das telas, Dominique usou sua plataforma para defender os direitos dos transgêneros, a reforma imigratória e a equidade racial. Ela se casou com Al Jackson em 2016, mas o casal se separou posteriormente. Ela não tem filhos e fala abertamente sobre a cura da sua criança interior após anos de trauma. Em 2021, publicou seu livro de memórias The Transsexual from Tobago, compartilhando as verdades cruas por trás de seu glamour. De ter nascido homem e sido descartado a se tornar modelo e atriz internacional, Dominique Jackson é a prova viva de que sobreviver é um ato de desafio e que a elegância pode surgir da dor. Mas por trás dos aplausos existe uma questão mais profunda. A história de gênero de uma celebridade deve ser de conhecimento público ou privado? Deixe sua opinião nos comentários. Angelica Ross. Angelica Ross não estreou apenas em Hollywood. Ela ajudou a redefinir o significado de pertencer a ela. Designada do sexo masculino ao nascer em 1980, em Kenosha, Wisconsin, Angelica lutou desde cedo para se encaixar no padrão exigido pela sociedade. Criada em um lar profundamente religioso, enfrentou rejeição ao se assumir gay aos 17 anos. Apenas 2 anos depois, ela iniciou sua transição de gênero, uma escolha que a levaria tanto à libertação quanto às dificuldades. A desaprovação da família foi devastadora. Após ser forçada a morar com o pai biológico, Angelica tentou suicídio. Um momento doloroso sobre o qual ela fala com sinceridade inabalável. Buscando estabilidade, ela se juntou à Marinha dos Wills, mas enfrentou assédio devido à sua identidade e acabou sendo dispensada sob a extinta política Não Pergunte, Não Conte. Recusando-se a ser apagada, Angelica tomou seu futuro em suas próprias mãos. Ela aprendeu programação de computadores e lançou a TransTech Social Enterprises, uma organização sem fins lucrativos que capacita pessoas trans com habilidades profissionais digitais. Muito antes de Hollywood abrir suas portas, Angelica já estava construindo uma. Seu sucesso veio em 2018 como Candy Ferocity na série de sucesso Pose, do canal FX, que contou com o maior elenco transgênero da história da televisão. O público se conectou profundamente com a vulnerabilidade, a força e o enredo trágico de Candy. Mais tarde, ela apareceu em várias temporadas de American Horror Story, tornando-se uma das primeiras atrizes transgênero negras a conseguir papéis recorrentes em grandes franquias de televisão. Em 2022, ela fez história na Broadway como a primeira mulher assumidamente transgênero a estrelar como Roxy Hart em Chicago. A atuação de Angelica foi amplamente elogiada e marcou um momento decisivo para a inclusão transgênero no teatro. Embora reservada sobre sua vida amorosa, Angelica tem encontros públicos e tem sido uma defensora ferrenha do amor, da segurança e da saúde trans. Ela continua a usar sua plataforma para se manifestar contra a violência, contra mulheres trans negras e pressionar por mudanças sistêmicas.